Muito boa noite a todos. Mais um encontro para nós realizarmos o nosso evangelho de hoje, aguardando aí a chegada dos amigos, das amigas, aí do Pestalozzi Virtual. Chegando aí Marília Torres, Eliane, Ismar. Vamos chegando aí todos, muito boa noite. Deia também entrando aí, Deia Lamor, Maristela Loureiro, ICC 195510, eu não sei quem é, se puder vou colocar o nome embaixo aí, é bom. Muito boa noite a todos, Solange também chegando, sejam bem-vindos, Giovanni, Cleide, Gleide também entrando aí, Fátima Navarro, Focus Revelações, Noélia. Teve uma outra pessoa também que entrou aí junto com Noélia, que não está aparecendo o nome. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Alane também chegando aí, para o nosso evangelho de hoje. Vamos ver se a gente consegue esperar só mais um minutinho. Edilene também chegando, Carlos Antônio, Vitor. Muito boa noite a todos. Esperar só mais um minutinho para a gente conseguir fazer a prece com o maior número de pessoas possível. Iane também chegando aí, Dilma. Sejam todos bem-vindos. Aristela, Tânia, Luzia. Muito bom esse encontro nosso do domingo, para a gente fazer o nosso culto do Evangelho. E já que estamos em casa, esse culto do Evangelho serve também como um culto do Evangelho no lar. Embora a gente não deva deixar de fazer, Arquibaldo também chegando aí, Isa e Lili Oliveira chegando também. A gente não deva deixar de fazer o nosso culto do Evangelho no lar por conta desse encontro aqui. Porque esse encontro está se realizando, Luciana chegando aí também, esse encontro está se realizando em nossas casas, né, em nosso lar. Cada qual de nós está em seus lares, salvo aqueles que porventura estejam viajando ou trabalhando e estejam assistindo também. Mas via de regra, todos nós estamos em nossos lares. Luciano chegando aí também, muito boa noite. Delvane Santos. Vamos então nos preparar para fazer a nossa prece inicial. Sônia também chegando aí, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Jussara também chegando, que bom. Cris Pimenta também chegando aí. E nós vamos fazer então, nos preparemos para fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos e nos concentremos para fazer a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai de infinita bondade, mais uma vez nos encontramos reunidos em Seu nome para realizar mais um culto do Evangelho. Pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos proteja e, acima de tudo, nos inspire para que compreendamos cada vez mais as lições contidas nessa boa nova, no Evangelho trazido pelo nosso Divino Mestre, amigo, irmão Jesus. Pedir, Pai amantíssimo, por todos os nossos irmãos que sofrem, por todos aqueles que estão em desespero, angustiados, se sentindo vazios, sem motivação para a vida, também aqueles que estão famintos, enfermos, desesperados, aqueles que estão sem amparo material. Pedir também por nós outros, porque também trazemos conosco as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos desafios, que precisamos superar a cada dia. Pedir também ao Senhor que nos ajude a cumprir com os nossos deveres e nossas obrigações de pai, de mãe, de filho, de filha, de esposo, de esposa, de trabalhador, de cidadão
e todos os papéis que, enquanto encarnados, desempenhamos. Pedir pelos espíritos que estão presentes nessa reunião, aqueles que são felizes e que torcem por nós, que nos ajudam a cada dia. Pedir também por aqueles que são atraídos pelos nossos defeitos, pelos nossos erros e dívidas passadas, para que juntos saibamos aproveitar o presente, cada dia da nossa vida, para construirmos o perdão de que tanto necessitamos, para que a nossa vida tenha mais equilíbrio, mais alegria, mais esperança. Mais uma vez, obrigado, Pai amantíssimo, por tudo, e dá-nos a sua bênção hoje e sempre. Vamos então para a escolha do nosso número de hoje. Eu quero o número aí de 25 a 238. Quero ver quem vai me dar o primeiro número. Cristiano também chegando aí, Dora chegando, Laíse. Eu quero saber o número hoje, né, para a gente fazer a leitura do Evangelho. É o número entre 25 e 238. Né? Aí a Daniela está mostrando a página 127. Daniela pediu a 127. Muito obrigado, Arquibaldo. Muito obrigado aí a Luzia. Mas a Daniela pediu a página 127. Muito obrigado a todos que estão enviando os números. Cristiano também mandou aí o número 34. Lili, o número 156. Mas a gente vai pegar o número também, Laís, número 32. Mas nós vamos pegar aqui o número 127, que foi o primeiro que chegou aqui. Daniela foi a mais rápida aí, para conseguir passar aí o número que nós vamos estudar na noite de hoje. Então, quem tem esse livro, na página 127. Quem não tem esse livro, nós vamos trabalhar com o capítulo, deixa eu me posicionar aqui no capítulo, 127, o capítulo 13. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 13, que está na página 127, capítulo 13, e é a primeira página do capítulo. Primeira página do capítulo 13, cujo título do item que vai ser lido hoje é Fazer o bem sem ostentação. Vamos fixar aqui esse comentário de hoje para aqueles que vão chegando depois. Capítulo 13, fazer o bem sem ostentação. Vamos colocar aqui, só um instante. Capítulo 13. Capítulo 13, item 1, e item 1 a 3. 1 a 3. Fazer o bem sem ostentação. Ok. Agora sim, está fixado o comentário aí. Capítulo 13, item 1 a 3. Fazer o bem sem ostentação. Lembrar que o fazer aí, eu esqueci o E de fazer. Ficou fazer. Faltou o E de fazer. Mas todos vão entender quando ler. Então vamos à leitura da página 127, capítulo 13, item 1, cujo título é Fazer o bem sem ostentação. Hoje, vocês observem que eu estou usando fone de ouvido para ver se o som fica melhor. E das outras vezes parece que ficou fugindo um pouco aí, cortando o som. Manuel também chegando aí, Charlene, Angélica. Muito obrigado pela presença de todos, muito boa noite e vamos à leitura do texto. Tomai cuidado de não fazer as vossas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens.
E eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Isso está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. E em seguida, Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. O item 3 diz o seguinte, aí é o comentário já do Evangelho: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e a esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados? Que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas de Jesus. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar sobre os benefícios, sobre o beneficiado que lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. Vamos parar por aqui e vamos fazer os nossos comentários. Então nós temos aqui, primeiro, a passagem aqui de Mateus, quando ele diz, Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, quando Jesus diz assim: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então,
quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Vamos entender um pouquinho essa advertência de Jesus, que está aqui em Mateus. Primeiro, ele chama a atenção para que as boas obras elas sejam feitas de maneira discreta. Tomai cuidado de não fazer diante dos homens, não fazer as boas obras diante dos homens. Ele não diz para não fazer diante dos homens. Jesus diz, tomai cuidado. Quer dizer, nos adverte. Olha, cuidado. Quando a gente diz a alguém, olha, cuidado quando você for fazer isso, é porque aquilo significa que, se não tomarmos o cuidado, faremos uma coisa grave, cometeremos um erro grave. Daí a expressão de Jesus com a palavra cuidado. Se fosse uma coisa mais ou menos trivial, ele não teria reforçado com a palavra cuidado. Assim como a gente, quando quer aconselhar alguém ou advertir alguém, a gente não diz, vá, faça isso. Mas se a gente disser, vá, faça isso, mas quando fizer, cuidado para. Então Jesus foi enfático, imperativo, e disse, tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. Então repare, Jesus já sabia que ele já conhecia a nós todos, melhor do que nós mesmos. E ele sabia que o orgulho, a vaidade, o egoísmo estava presente em nossas vidas, lá há mais de 2000 anos atrás. E ainda está presente nos dias de hoje. E ele pedia então que a gente tivesse cuidado de não fazer o bem, né, com ostentação, isto é, para aparecer. É aquele bem que a gente faz para aparecer. E ele diz assim, quando derdes alguma coisa, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Olha que coisa interessante. Na época, era comum as pessoas fazerem o bem na sinagoga, na igreja, para ter mais força, né? Para que aquele bem tivesse um aspecto mais valorizado. Então eles iam para a sinagoga para fazer o bem que tinham que fazer. E ali mostravam que estavam fazendo bem. E muitas vezes a pessoa que recebia o bem, ela não era nem olhada. Sabe aquele médico que atende o paciente, não olha nem no rosto? Não tem isso, né? Tem uns não, que são humanos. Não só médico, mas tem pessoas que quando fala com outra, não olha nem no rosto. Porque se a pessoa não for socialmente bem colocada, se a pessoa não for bonita, se não tiver sobrenome, se não for rico, isso é uma mediocridade social que nós alimentamos. Então, quando a gente está conversando com uma pessoa que é uma pessoa muito simples, humilde, uma pessoa que está ali, a gente não olha para a pessoa. Bem assim, na sinagoga, os hipócritas faziam quando iam dar alguma coisa. Davam para que o sacerdote visse, davam para que o povo que estava na sinagoga visse, mas nem olhavam para aquela pessoa que estava recebendo a dádiva. Então, aí Jesus combate essa hipocrisia dizendo o seguinte, olha, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. E aí Jesus completa dizendo, em verdade eu vos digo, que eles já receberam a recompensa. Que recompensa seria essa que eles poderiam receber também? Então repare, quando Jesus diz que tem uma recompensa, quando a gente faz o bem, e se a gente fizer soando as trombetas, a gente já recebeu a recompensa. Ele quer dizer que há uma outra recompensa. Mas se fizermos assim para aparecer, com ostentação, essa segunda recompensa, ou a recompensa nobre, né, a recompensa mais importante, deixaremos de receber. Porque já recebemos a recompensa dos homens. Então, Jesus pede que nós não façamos o bem com ostentação. E quando fizermos isso, sem ostentação, haverá uma dádiva a ser dada para aquele que fez o bem. Essa dádiva é a dádiva espiritual. O texto chama atenção porque muitas vezes nós, religiosos, né, não partimos do pressuposto de que somos espíritos imortais.
de que estamos fadados a ser felizes, de que temos que acumular um tesouro em nós. Nós temos que acumular um tesouro. Nós temos que nos tornar príncipes de Deus. Nós temos que ter habilidade, competência para sermos filhos de Deus. E essas habilidades, essas competências, esse tesouro que nós temos que acumular dentro de nós, é o tesouro das virtudes. E a dádiva que a gente faz sem ostentação é um pedaço de ouro, é uma moeda que eu guardo nesse tesouro. Toda vez que eu faço o bem, silenciosamente, sem julgar o outro, e eu chamo ele discretamente no cantinho, eu estou vendo uma pessoa ali, eu quero ajudar, eu chamo a pessoa no cantinho, né? Discretamente dou o dinheiro, dou uma palavra amiga, faço qualquer coisa e, como Jesus fez com o leproso, Jesus disse, vá na sinagoga e se apresente, mas não diga a ninguém. Não diga a ninguém, isto é, Jesus não queria ser visto como aquele que curou a lepra. Mas ele disse isso para nos ensinar, porque Jesus não precisava desse cuidado, ele já fazia assim. Ele adverte, né, e Mateus conta essa história exatamente para servir de lição para a posteridade, servir de lição para toda a humanidade. E por que Jesus pede ao leproso para ir ao sacerdote no templo, dizer a ele que houve a cura? É porque é um detalhe interessante da história que outro dia eu li num estudioso do Evangelho. Ele diz o seguinte, naquela época, uma pessoa que tinha lepra, ela perdia a cidadania. Ela deixava de existir. É como se a lepra fosse uma morte. Era uma morte social. O cidadão era excluído, né? Ele era deportado da sociedade. Ele deixava de existir socialmente, perdia a sua cidadania. E para que ele voltasse a ser incluído, né, na sociedade, era preciso que ele se apresentasse no templo e dissesse ao sacerdote que ele estava curado. Para o sacerdote, então, colocar de novo o nome dele no livro dos vivos, no livro daqueles que tinham, né, cidadania, já que o leproso estava no livro dos mortos, entre aspas. Ele era excluído da sociedade. Mas, falando mais ainda sobre essa questão do bem sem ostentação, a gente pensa que o bem sem ostentação tanto pode ser na empresa. Eu imagino que eu sou um patrão e quero fazer um bem a um funcionário, a um empregado. É uma situação. Eu estou na rua e tem uma pessoa precisando e eu vou lá e eu faço, né, faço bem para aquela pessoa. Eu estou no trabalho, tenho um colega de trabalho, uma colega, e eu posso ajudá-lo, fazer o bem sem ostentação. E eu também posso fazer isso na família, em casa. Então nós queremos chamar a atenção para essas situações onde a gente faz o bem no nosso dia a dia. Fazer o bem nem sempre significa dar dinheiro, significa dar esmola. Jesus fala, quando derdes esmola, não façais como os hipócritas. Mas nós podemos ir além dessa dádiva, porque necessariamente não é a esmola. Todos nós somos necessitados de uma esmola. Todos nós. Todos nós precisamos de ajuda. Não há quem exista no mundo de provas e expiações que não precise de ajuda. Às vezes, aqueles poderíamos dizer, autossuficientes, aqueles que se acham mais empoderados, eles também precisam de ajuda, né? E aí vem um detalhe. Quando é que nós vamos ajudar uma pessoa que é autossuficiente? Uma pessoa que poderíamos dizer, estúpida, uma pessoa que porque tem muito dinheiro, uma pessoa que se julga sábia, que se julga esperta. Quando é que essa pessoa vai precisar de ajuda? Parece que nunca, porque ela é autossuficiente, né? Ela é convencida de que não precisa de nada, porque ela tem dinheiro, ela é inteligente, ela é astuta, né? Ela ganha fácil, né, dinheiro. Será que essa pessoa... Aí a gente diz assim, não, essa pessoa não precisa de ajuda. Já está precisando. Uma pessoa que está nesse estágio, ela está mais pobre espiritualmente do que um operário. Está mais pobre espiritualmente do que uma pessoa que cuida da limpeza da rua.
Então ele precisa de ajuda sim. Logo, não há quem não precise de ajuda. Todos nós precisamos. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é, se nós estivermos trabalhando numa empresa, num lugar, ou se a gente conhece alguém que tem essa prepotência, que tem essa autossuficiência, essa arrogância, né? Às vezes a gente dá vontade de jogar uma praga. Às vezes a gente dá vontade de dar uma rasteira para ver se a pessoa cai do salto alto. Não façamos isso. Ele precisa de ajuda. Se nós tivermos, né, a sensatez, né, se nós assimilarmos a lição de Jesus e orarmos por ele, estaremos dando uma grande ajuda a alguém que acha que não precisa de ajuda. Oremos por aqueles que se acham autossuficientes, aqueles que são prepotentes, aqueles que acham que não precisam de ninguém. Porque um belo dia ele vai precisar. E já está precisando e não percebe, porque o orgulho e o egoísmo não deixam que ele perceba. Se tivermos numa situação dessa, oremos por essa pessoa que está perto de nós, no trabalho, na empresa, onde quer que seja. Mas, e aqueles que não são prepotentes? Aqueles que não são autossuficientes? Estão ao nosso lado. E acontece, por exemplo, no trabalho, imagine que um colega de trabalho, ele está passando por um momento difícil em casa, um momento difícil na família, um momento de dificuldade financeira, um momento de dificuldade profissional, e muitas vezes a gente vai lá no cafezinho com aquela pessoa, né? Vai lá no corredor, em algum lugar, e pergunta, você está bem? Estou achando você meio triste esses dias. E aí a pessoa desabafa e conta a história do que está acontecendo. Só o fato da gente ouvir já foi uma dádiva, já foi uma ajuda. Ainda que a gente não diga nada, já foi uma ajuda. Agora, quando é que essa ajuda se perde? Quando ela não tem valor nenhum, pelo contrário, ela tem um indicativo de problema. É quando eu saio dali e vou para uma outra sala, chamo as pessoas e digo, fulano, você sabe o que está acontecendo com o Beltrano? Rapaz, está acontecendo um problema sério, ele está com problema com a esposa, ele está com problema assim, 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 e a gente conta dando aquele toque, aquele tempero de fofoca. E aí você diz, não, mas eu estou ajudando ele. Está ajudando coisa nenhuma. Tenhamos cuidado com essas coisas. Quando as pessoas se abrirem para nós pedindo uma ajuda, tenhamos cuidado de não sair por aí contando. Às vezes a gente conta achando que está fazendo com a melhor das intenções, mas não. Ali estamos camuflando um vício do orgulho e da vaidade que a gente tem. Só que a gente já se acostumou tanto a fazer isso que para nós é como se a gente estivesse fazendo o bem, anunciando que alguém está com problema e que você ajudou. Eu gosto tanto de ajudar as pessoas, de vez em quando eu converso com algumas pessoas que elas chegam para mim às vezes assim, olha, eu gosto tanto de ajudar as pessoas, calma, tenhamos cuidado. Se você gosta muito de ajudar as pessoas, não ande anunciando por aí. Não fique dizendo que ajuda A, que ajuda B, que ajuda C. Faça silenciosamente. No silêncio, né, do sapato de camurça. Essa ajuda, quanto mais silenciosa, mais nobre ela fica, né, mais profunda do ponto de vista espiritual. Agora queremos falar do aspecto do fazer o bem. Eu queria ver as horas aí, por favor. Eu queria falar de um aspecto de fazer o bem que é dentro de casa, na nossa família, no nosso lar. Talvez aí seja o lugar onde a gente tem a maior dificuldade de fazer o bem, sem ostentação. Só licença aí que eu tô aqui colocando aqui uma outra informação no outro celular. Na família nós temos uma dificuldade enorme de fazer o bem sem ostentação. Como assim? Repare, viu? Às vezes a gente ajuda todo mundo lá fora. Né? A gente ajuda o colega, ajuda o vizinho, ajuda aquilo. Tem gente que vai dar sopa, que não sei o quê, que campanha de agasalho, a pessoa está junto, faz tudo. Continue fazendo, sem ostentação. Não precisa soar as trombetas para que os homens vejam. Às vezes a gente quer tanto esse reconhecimento dos homens, né? A nossa cultura alimenta tanto isso, da gente dar uma coisa, fazer o bem e a gente querer anunciar aquilo. Eu acho que isso deve ser
Isso foi reforçado pela mídia. Tá? Existem tantos apresentadores, políticos, artistas que vão para a televisão e ganham fama porque promovem determinadas campanhas, né, de filantropia e se tornam famosos e ganham dividendos em cima daquilo. Esses já ganharam o que tinham que ganhar. Então a gente, de certa forma, se contaminou com essa necessidade de pôr em evidência aquilo que você faz pelo outro. Mas voltando para a questão do lar. Lá, na nossa casa, na nossa família, é o lugar mais difícil que a gente tem para fazer o bem. Quantas vezes a gente está vendo, né, a gente pode fazer o bem à esposa ou ao esposo? Quando podemos fazer? É incrível. Às vezes nós temos um esposo, ou um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe, passando por uma dificuldade. E às vezes as antipatias dificultam que a gente promova a ajuda dentro de casa. A antipatia, a concorrência, a rivalidade, né, faz com que a gente olhe para aquela pessoa que é da nossa família, que está passando por uma necessidade, a gente silencia, não diz nada e passa ao largo, como se nada tivesse acontecendo. Ou então a gente diz assim, que nada, ele que se vire. Ou então a gente diz assim, bem empregado. É uma tristeza, é uma infelicidade a gente ter que dizer isso dentro da nossa casa. Ainda que o outro não seja uma pessoa boa, não seja uma pessoa simpática, que seja uma pessoa difícil, ainda que seja. O lar é a nossa principal igreja. Por isso que Jesus disse que os hipócritas vão fazer na sinagoga, porque pensam que lá eles serão vistos por Deus. Errado. Deus vê a gente sobretudo na família. A maior igreja, o maior templo de todos nós é a nossa casa, é o nosso lar. É ali onde nós somos de verdade. Se tem um bem que deva ser feito mais autêntico, mais verdadeiro, é o bem dentro da família. Não é aquele bem caprichoso, aquele bem de satisfazer as vaidades do outro. Não, não é esse. É o bem de quando acontece uma necessidade. Eu sei que o outro está passando por um problema. Ah, mas ele não fala comigo, não gosta de mim. Ore por ele. E se por acaso ele estender a mão e houver uma oportunidade de ajudar, ajude. E quando ajudar, não vá dizer a ninguém que ajudou. Quando ajudar, não diga ao outro irmão. Olha, tá vendo? Tem Maria, Zezinho e Antônio. Aí Maria ajudou Antônio, aí foi dizer a Zezinho. Olha, tá vendo? Antônio não gosta de mim, mas eu ajudei a ele, tá vendo? Aí repare, amanhã quando eu precisar ele não vai me ajudar? Acontece tanto isso, né? A gente que tem filhos em casa, sobretudo quando eles são crianças, acontece muito da gente ele fazer uma coisa um para o outro e vir contar para o pai ou para a mãe dizendo, olha, né, fazendo já esse jogo. É aí que nós temos que começar a educar os nossos filhos. E melhor do que educar os nossos filhos, dar o exemplo. Se o nosso filho testemunhar, ver com os olhos que Deus nos deu, que eu, papai, estou fazendo bem a alguém, muito melhor do que ensiná-lo dizendo, é fazer. Então, nosso filho viu que eu ajudei alguém. Aí, você sai dali com ele, você fez uma atitude de ajuda na família ou fora da família, mas o seu filho viu, ainda criança, ou que seja adulto. E quando você chega em casa, quando chega no trabalho, quando chega na reunião de família, você não está lá alardeando. Você não está lá dizendo, olha, você viu, eu encontrei com fulano naquele dia, não foi, menino? Ele estava precisando disso, não foi? Papai fez o quê? Ajudou, deu dinheiro, né? Repare que coisa. Não, a gente faz de conta que não fez nada. Aí o nosso filho pode até perguntar, papai, o senhor não fez o bem para aquela pessoa, o senhor não vai contar a ninguém não, meu filho. Quando a gente faz o bem a alguém, não precisa contar. Porque, às vezes, as feridas do outro, a necessidade do outro, ela não pode ser explorada. Quando a gente fantasia, quando a gente faz propaganda do bem que a gente fez ao outro, a gente machuca o outro. É a fofoca do bem. Quer dizer, contraditoriamente, né, a gente faz o bem e faz a fofoca do bem.
significa dizer o quê? A gente bota lama no bem, né? Então a gente tem que ter cuidado com o bem que a gente faz, sobretudo quando esse bem é feito dentro de casa. E se o outro não merecer, o bem é em dobro. Olha que coisa interessante. Se o outro não merecer, porque acontece isso. Às vezes nós temos um familiar que é um problema, é aquela pessoa antipática, aquela pessoa ingrata, aquela pessoa chata. Se nós formos capazes de ajudar essa pessoa no momento que ela precisa ou em oração, o bem que a gente faz é em dobro. Agora, se eu ajudo e saio ventilando, fazendo propaganda, não é? Me colocando, e eu tenho um detalhe interessante. Toda vez que a gente ajuda alguém e vai declarar essa ajuda, a gente se declara como se nós fôssemos superior. Ah, eu cheguei e ajudei, né? Você sabe, a gente tem que ajudar essas pessoas. A gente sobe num pedestal de superioridade e diz que ajudou. Errado. Temos que ter esse cuidado de não fazer isso. Por isso que Jesus diz, tende cuidado para não ostentar, para não fazer a propaganda do bem que você faz. No fundo, é o nosso orgulho, a nossa vaidade falando alto. Esse ímpeto está presente em todos nós. Não há num planeta de provas e expiações quem não tem esse ímpeto, esse condicionamento de vaidade, de orgulho, de querer aparecer quando faz o bem. Todos nós temos. Mas Jesus chama atenção no Evangelho, para que a gente tenha cuidado. O propósito dessa reunião de hoje é que a gente tenha cuidado, é que a gente seja mais vigilante e ao fazer o bem, silenciemos e entreguemos a Deus. E se o outro não merecer, o bem que a gente faz vale em dobro. Vamos às nossas perguntas. Um tema muito interessante, muito bom. Vamos fazer aqui as nossas perguntas de hoje. Vou começar a ler aqui agora. Quero voltar lá para o início aqui, só um instantinho. Aqui, vamos lá. Poxa, eu tô aqui com dificuldade de... Mas tá chegando aqui já. Aí, pensei que já era uma observação, só mais um instante para eu chegar aqui na... Cristiano está dizendo o seguinte, não precisamos de palco para ajudar o outro, podemos fazer tudo nos bastidores. O mais importante é ser caridoso sem necessidade de divulgação. Exatamente, Cristiano. Esse é o conselho de Jesus. Só que nós temos dificuldade de fazer isso. Por isso Jesus disse, tende cuidado. Ele deu um puxão de orelha, sabendo que nós temos ainda a vaidade e o orgulho, tende cuidado, para que a gente não caia nessa armadilha que é tão comum. Vamos continuar. Mônica está dizendo aqui, às vezes em pequenas coisas, exatamente, Mônica. Às vezes a gente faz pequenas coisas, e nessas pequenas coisas a gente alardeia, né? A gente sai contando a um e a outro, né? E tem detalhe, eu conheço pessoas que fazem o bem e depois vão contar lá na frente e contam com um ar de santidade, isto é, camuflando o orgulho, dizendo, rapaz, você sabe o que aconteceu com fulano? Mas aí a situação era muito difícil, aí eu dei uns conselhos, aí eu ajudei, sabe como é, né? Eu gosto muito daquele rapaz, sabe? A gente às vezes faz esse ar de santidade, esse ar de virtude. Temos que ter cuidado com isso, não façamos isso. Ajudou, fez algo de bom para alguém foi ingrato, silencie. A testemunha é a sua consciência e Deus. Volto a dizer, o maior altar, a maior igreja é a nossa consciência. E no caso do espaço físico é o nosso lar. Vamos aqui, Cristiano está dizendo aqui o seguinte, começar fazendo boas ações em casa, de nada adianta representarmos um papel na rua. Exatamente. Às vezes a gente quer ser bonzinho na rua, né, e em casa a gente tem uma dificuldade enorme de sermos autênticos. Até porque em casa a gente tem que ser de verdade. Por que não ser de verdade fazendo o bem? Fazer o bem de verdade, sem precisar de maquiagem, sem precisar de propaganda. Essa é a nossa meta, é o que Jesus espera de nós. Mônica está aqui também reforçando o seguinte, cobramos
Cobramos daquela pessoa que recebeu o nosso benefício dizendo que pessoa ingrata, defeito. É outro defeito que nós temos. É de chegar lá na frente e dizer, rapaz, eu ajudei tanto fulano, mas ele é ingrato. Nunca me deu um obrigado e agora eu precisei de um favorzinho dele. E ele nem lembrou da ajuda que eu dei a ele. Olha que coisa. E a gente diz isso com, né, a consciência perfeita, achando que estamos na razão. Não está. Conforme o Evangelho de Jesus, é um equívoco nosso fazer uma coisa dessas. Se a gente ajudou alguém e esse alguém é ingrato, a sua ajuda não perde o valor. Ela foi feita. A ingratidão é problema dele, não seu. Agora, se eu reclamo dessa ingratidão, os dois se anularam. Ele anulou, né, o valor do que recebeu e eu também anulei a minha dádiva. Ambos estão no mesmo patamar. Então, o ingrato é problema dele. Se ele foi ingrato, se ele não reconheceu, é problema dele. Vamos ver aqui. Focus Revelação, o Ismar está dizendo o quê? Ninguém é tão bom o suficiente que consiga passar por este plano terreno sem necessitar de ombros alheios. Exatamente, Ismar. Né? As pessoas prepotentes, autossuficientes, né, estúpidas, de peito estufado, que andam olhando para as pessoas como se as pessoas estivessem lá embaixo e ele lá em cima, essas pessoas são fracas. Elas têm um poder temporário. A prepotência do dinheiro, da posição social, do sobrenome, do título, mas são frágeis. Amanhã, quando elas forem convidadas ao testemunho da imortalidade, e ninguém vai ficar, né, imune a isso, aí elas vão procurar o chão e não vão encontrar. Vai ter uma areia gorda debaixo dos pés dela. E aí ela vai perceber que precisa de ajuda e vai gritar, meu Deus, me ajude. Vai gritar, cadê os meus amigos, cadê meus familiares? E muitas vezes todos vão estar ali perto dela, mas ela não vai sentir, porque ela está numa grande areia gorda da vida, a areia gorda da prepotência, da vaidade, do orgulho, da teimosia. Vamos continuar aqui, lendo mais aqui algumas perguntas. Carlos Antônio está dizendo aqui o seguinte, há mais de 2000 anos e nada mudou. De quem é a responsabilidade? Minha, sua, de todos nós. Há mais de 2000 anos que Jesus pregou essas verdades. Eu não sou tão pessimista assim, Carlos, de dizer que nada mudou. Eu acho que mudou muito. Poderia ter mudado muito, muito mais, se nós não fôssemos tão negligentes com o Evangelho. Nós já demos tanta máscara ao Evangelho, já criamos templos, botamos ouro nos templos, nos altares, criamos dogmas, enfeitamos a religiosidade. Esse foi o erro que a gente cometeu. Agora a religiosidade está sendo resgatada no Evangelho pela doutrina espírita e está nos dizendo, não crie templos, o templo é o seu coração, o templo é a sua casa, o templo é a sua família. Então, a humanidade depois de Jesus, ela avançou muito, mas muito pouco para o que precisava ter avançado, para o que podia ter avançado. Então, nós hoje temos, nunca na história da humanidade foi possível ter 8 bilhões de espíritos encarnados. Nunca passamos uma época sem guerras como vivemos nas últimas décadas. Então, nós evoluímos em alguns aspectos. Agora, esses aspectos da virtude do espírito, eles estão assim, como que lá na última meta da evolução da gente. A evolução da nossa sociedade coloca as metas da evolução do espírito lá no final, como as últimas. E Jesus pediu, coloque como as primeiras. Essa é a advertência que ele dá. Então, vamos avançar ainda mais, porque é possível realizar o que Jesus pediu para todos nós. A carta dele não é uma carta utópica. A carta de Jesus é um convite. Ela é endereçada aos nossos corações, endereçada ao espírito imortal, que pode realizá-la sempre que se dispuser a fazer, sempre que for vigilante, sempre que for humilde no reconhecimento das suas próprias dificuldades. Vamos aqui mais um pouco. O Ismar está dizendo, penso que essa ostentação ao fazer o bem, Cláudio, decorre em certa medida da visão restrita e equivocadamente predominante de caridade material. Exatamente, esse é um aspecto. A gente pensa que caridade é só material. A nossa cultura, ela pensa que caridade é dar um pão, é dar uma esmola, é dar alguma coisa. Aliás, até tem espíritos que quando desencarnam, o outro dia na reunião mediúnica, nós conversamos com um espírito que ele estava com raiva, revoltado.
Porque ele apareceu na reunião dizendo o seguinte: mas eu fiz tanto bem, eu fiz tanta caridade. Eu participei das campanhas de agasalho, teve uma enchente lá e eu levei coisa para o povo. Eu dei muita coisa para o povo. E por que eu estou nessa situação aqui do umbral? Repare. Sabe por quê? Porque ele não tomou o cuidado que Jesus pediu para tomar. Lição para mim, lição para você, lição para todos nós. Tenhamos cuidado com essa cultura da caridade material. Ela nos induz ao erro, né, de definir a caridade como uma coisa que a gente precisa demonstrar. A gente precisa se envaidecer da caridade que a gente faz. Não. A caridade é muito mais que o material. A caridade é, sobretudo, a relação humana, quando ela é necessária. E seja lá material ou nas relações humanas, que ela seja feita no anonimato, que ela silencie, que ela tenha como testemunha a nossa consciência e a misericórdia divina. Vamos ver mais aqui. Vamos ver mais aqui se tem mais alguma. Tem aqui umas mãozinhas gostando dos comentários. Muito bem, gente. Chegamos aqui. Acho que li todos os comentários. Não sei se teve algum comentário, porque eu estou vendo aqui hoje, né, a minha secretária Ivana, ela não está aqui hoje, que me ajuda aqui nos comentários. Eu tô rolando aqui na própria tela. De repente eu posso ter deixado, né, de comentar algum. Mas foi muito bom esse encontro de hoje. Falamos sobre o bem sem ostentação. Recebemos a advertência de Jesus, esse puxão de orelha, que eu recebo com a maior gratidão. Eu recebo de coração aberto, esse puxão de orelha de Jesus. Para que eu, no meu dia a dia, a partir de amanhã, a partir de hoje, seja mais vigilante. Para que eu tenha mais cuidado naquilo que de repente, você está fazendo bem, mas está aparecendo uma pontinha do espinho da vaidade, do orgulho. Vamos ter mais cuidado. Que Jesus nos advirta tantas vezes quantas forem necessárias. Ele tem essa prerrogativa, né? Ele tem esse soberano poder de advertir a humanidade sobre os caminhos que a humanidade deve seguir para que o mundo seja um mundo mais feliz, mais de esperança, mais de justiça. Muito bom. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Lembrando que na quinta-feira nós temos a nossa doutrinária às 19h30. Agradecer a presença de todos. Pedir àqueles que estão no atendimento fraterno, né, que se coloquem, abram os corações na hora da prece. E todos os outros que estão também aqui nos ouvindo, que estão participando do trabalho. Esse momento da prece final é um momento em que os nossos amigos espirituais vão dar o passe que a gente recebia lá no centro. Então o passe não perdeu a qualidade de maneira nenhuma, porque os espíritos não têm esse problema de presencial ou virtual. Eles estão presentes em nossas vidas sempre que nós abrimos os nossos corações para receber as bênçãos que eles derramam sobre nós. Então nós vamos nos dispor a abrir o coração, as janelas da nossa mente, nesse momento de prece. Vamos receber o passe e aqueles que estão com a água fluidificada, ao final da prece, a gente toma essa água e os espíritos amigos fluidificam, colocando nela aquilo de que necessitamos. Vamos à nossa prece final. Santa Maria, Mãe de Jesus, Santa Maria, Filha de luz do nosso Pai Criador. Mais uma vez, lembramos do seu nome, elevamos o nosso pensamento em forma de prece, para agradecer por tudo que a Senhora tem feito por nós. Pelas suas mãos amigas, que nos abençoam, tanto nós encarnados como os desencarnados. O seu olhar magnânimo, que alcança as trevas, o pântano, as dores humanas, que alcança os ingratos, os infelizes, os desesperados, esperando que em algum momento eles se deixem ajudar pelo seu amor.
Pedimos por eles, pedimos por nós, querida Mãe Maria. Nos ajude a não perder mais tanto tempo para aprender as lições que o seu Filho nos deixou. Nessa advertência de hoje, querida Mãe Maria, pedimos que nos ajude a fixá-la em nossa mente, a levar para o nosso dia a dia, para que sejamos melhores, mais vigilantes, erremos menos, aproveitando cada vez mais a misericórdia de Deus que nos concede um novo dia, novas oportunidades, novas relações, trabalho, família e também as dificuldades, que muitas vezes são as nossas professoras, que nos ensinam aquilo que não quisemos aprender por amor. Ajuda-nos, querida Mãe, a vencer a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso desespero, a vencer as dificuldades de relacionamento em casa ou fora da família. Ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a fazer o bem sem ostentação. Queremos também pedir à Senhora, querida Mãe, pelos nossos irmãos enfermos, enfermos do corpo e enfermos da alma. Aos nossos irmãos que estão em lares em desajuste, aqueles que estão em conflito, na violência, no vício, no desespero. Muito obrigado, querida Mãe Maria, e dá-nos a sua paz e a sua bênção hoje e sempre. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, um abraço. E quinta-feira, se Deus quiser, nos veremos de novo nesse trabalho enorme de educação espiritual de todos nós.